E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Estamos rumo a 1.000 inscritos, é a nossa meta até o final do mês de janeiro, tá? Hoje é dia 23, faltam menos de 70 inscritos pra gente chegar ao tão sonhado 1.000 inscritos aí. É uma meta que a gente tá querendo bater aí, abrimos o canal em outubro e já estamos muito bem, graças a Deus. E bora pra cima, beleza? Rodadinha de 8 jogos hoje, rodada promete. Só para falar para vocês, BetMGM, nossa parceira oficial, tá? Primeiro link da descrição. Vá lá e crie sua conta numa das maiores casas de apostas do mundo, beleza? Grupo Free, Grupo VIP também na descrição aqui. Chegamos ao quinto green seguido lá no nosso Grupo Free. Então, se você quer pegar mais palpite aqui do dia do que o nosso vídeo, só ir lá no nosso Free, que a gente está enviando todos os dias, tá? Quer assinar o nosso VIP, cordeirotips.com.br. Entradas aí, boas oportunidades todos os dias, beleza? Vamos parar de enrolação, 8 jogos no dia de hoje, só bora pra cima. Vamos lá, família, para o primeiro jogo de hoje, tá? Detroit Pistons e Houston Rockets, possíveis que tem essencial na tela, tá? Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun. Do outro lado, Cade Cunningham como questionável, Duncan Robinson como provável, Alzar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren, beleza? Vamos lá. Se jogo com o Cade Cunningham é uma coisa, o jogo sem o Cade Cunningham é outra, tá? Mas a gente vai analisar aqui como se o Cade Cunningham fosse para o jogo, tranquilo? Vamos lá. Em relação aqui à pontuação, eu já tinha visto essas linhas, achei elas um pouco esmagadas. Tem que tomar cuidado, mas eu gosto aqui de 10 pontos do Jabari Smith Jr., tá? Acho bem interessante para esse jogo. Acho também legal aqui 10 pontos do Tobias Harris, assim como 10 do Duncan Robinson, que tá muito bem na temporada aí, tá? Num momento muito especial para ele. Vamos lá, em relação às assistências, gosto dessa linha das 5 assistências do Alperen Sengun, tá? Essa linha do Kate, se tivesse um pouquinho mais alta que 7 assistências, eu gostaria mais, mas 1,20 já fico meio com o pé atrás de pegar. Acho que dá para melhorar isso aí. Se a odd der uma mínima subida, já fica interessante ali, 1,25, 1,23 já dá para pegar, beleza? Em relação aqui, deixa eu ver, cadê Tobias? Se tivesse duas assistências do Tobias aqui, para mim tava mais interessante, tá? Tendo 3 aí, eu não vou pegar, independente da odd, tá justo, tá? Tá ali no 2,2. Deixa eu ver o Jalen Duren. Duas do Duren pode ser interessante, tá? Vai receber pressão na bola quando tiver ela no ataque. Deve soltar a bola mais do que o comum aí, dentro do normal. Os jogadores devem fazer 2 cestas com o passe dele, beleza? Nos rebotes aqui, acredito eu, não vou pegar nada, tá? Já tinha visto previamente, é um jogo para mim bem fechado em relação aos rebotes. Nas bolas triplas, 2 bolas de 3 do Duncan Robinson, para mim, super interessante para esse jogo, tá? Uma do Tobias Harris eu gosto também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Acredito que não, tá? A arbitragem desse jogo, muito faltosa, tá? Tende a ser bem faltosa mesmo. Então já gosto aqui de 6 lances livres do Alperen Sengun, tá? Ó, de 1,93. Acho bem legal essa linha. Pro lado do Detroit Pistons, já tinha visto aqui previamente. Não vi nada que chamasse tanta atenção assim. Assim como mais alguma coisa pro Houston Rockets, tá? Em relação às faltas aqui. Se essa linha do Jalen Duren cair para 3 faltas, fica bem interessante isso aqui, tá? No mais, acredito que eu não pegaria nada. Apesar da arbitragem ser faltosa, não temos boas oportunidades. A realidade é essa, tá? E a casa de apostas protegendo muito em relação aos outros jogadores do Detroit Pistons, caso o Cade Cunningham não vá, tá? Então, tem que ficar ligado. Quando o Cade Cunningham, se ele for confirmado fora ou dentro do jogo, esse mercado vai mudar. Então, é interessante que você fique olhando, que você fique monitorando para poder pegar a melhor oportunidade, beleza? Mas você já sabe a tendência aqui de arbitragem, como é. Fica de olho nesse mercado, bora para cima aí pro próximo jogo. Vamos lá, família. Atlanta Hawks e Phoenix Suns, possíveis kits iniciais na tela aqui. Tá Colin Gillespie, Devin Booker, Dillon Brooks, Royce O'Neal, Mark Williams. Do outro lado, Dyson Daniels, Nickeil Alexander Walker, Corey Kispert, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu, beleza? Vamos lá, já falando em relação à pontuação aqui, 20 pontos do Devin Booker, muito interessante para esse jogo, tá? Também gosto de 15 pontos do Nickeil Alexander Walker aqui. Acho que pode ser bem proveitoso para a gente explorar essa pontuação, principalmente do Nickeil, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se eu pegaria alguma coisa, acredito que não, tá? Nas assistências aqui, já quero ir direto aqui em Grayson Allen, 3 assistências só de 1,50, tá interessante, tá? Dá para trabalhar bastante. 3 do Nickeil Alexander Walker também, tá? Apesar da pontuação, eu acho que ele vai soltar muito essa bola e vai ter boas oportunidades de assistências. Agora eu quero escolher um, eu escolheria a pontuação, tá? E ficaria aí nas assistências com Grayson Allen.
porque também é o limite, tá? Não tem nada outra coisa que me chame tanto a atenção assim. Em relação aos rebotes, dá para pegar aqui 10 rebotes do Jalen Johnson, tá? Acredito que isso seja aqui o limite e a única bet que eu faria em relação a rebotes para esse jogo. Nas bolas triplas, vamos lá, duas bolas de três do Royce O'Neal, super interessante. Vai ter muito espaço hoje, deve matar pelo menos essas duas bolas triplas. Em relação aos demais jogadores aqui, talvez uma do Corey Kispert seja interessante também. E no mais é isso, tá? A arbitragem desse jogo também tende a ser bem faltosa, tá? Então vamos ver se tem alguma coisa legal aqui para esses lances livres. Já acho aqui que a linha do Jalen Jones fica um pouco esticada. Tô achando um pouco esticada essas linhas, tá? A realidade é essa, mano. A arbitragem faltosa, queria explorar alguma coisa, mas desse jeito aqui não fica muito interessante, não. É melhor não se arriscar, tá? Em relação às faltas, 3 faltas do Onyeka Okongwu. Gosto bastante dessa linha, tá? Acho super interessante. 3 faltas do Dillon Brooks também, tá? Acho que vai ser um jogo que ele vai ser muito atacado. Vai ter uma marcação provavelmente do Jalen Johnson, um cara que cava faltas. Então, 3 faltas do Dillon Brooks aqui pode ser interessante para esse jogo, tá? No mais, acredito que eu não pegaria nada, não tem nada que me chame tanta atenção assim. Nesse jogo é só isso. E bora pra cima. Vamos lá, família. Cleveland Cavaliers e Sacramento Kings. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Russell Westbrook, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa e Maxime Reynolds, tá? Do outro lado, Donovan Mitchell, Jalen Tyson, Dean Wade, Ivan Mobley e Jarrett Allen, beleza? Vamos lá, já falando aqui em relação à pontuação. Toma sempre cuidado, tá? As linhas estão um pouco desreguladas aí com essa ausência do Darius Garland, 23 pontos do Donovan Mitchell. Acho que dá para pegar num jogo como esse, tá? Acho que ele vai ter facilidade de pontuação. Pode ser interessante para ele, tá? 11 pontos do Jalen Tyson também, tá? Pode ser interessante para esse jogo. Trabalharia com isso aqui a favor do Cleveland Cavaliers. Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se eu pegaria alguma coisa, falar a realidade para vocês. Ou tem uma coisa que pode ser interessante, tá? 15 pontos do Zach LaVine a 1,40, tá muito legal essa linha aqui. Gosto bastante, tá? Em relação aqui às assistências, 5 assistências do Donovan Mitchell, interessante também. Prefiro até pegar as assistências que pontuação, que ele tá soltando muito a bola, tá? Teve um jogo aqui de 3 assistências, mas é porque ele deu muito espaço. Infelizmente, os jogadores não corresponderam, tá? Mas hoje isso não deve acontecer novamente, tá? Da forma que foi que aconteceu nesse jogo de 3 assistências. Também era um jogo contra o KC, hoje ele vai ter mais espaço para rodar essa bola, tá? Em relação aos rebotes, não pegaria nada, tá? Se fosse para pegar alguma coisa, eu pegaria 7 rebotes Sabonis, nada mais além disso, beleza? Nas bolas de 3, 2 bolas triplas aqui do Zé Clavini, super interessante para esse jogo, tá? Outra coisa que pode ser legal é uma bola tripla do Ivan Mobley, tá? Já vinha 2 jogos sem matar pelo menos uma bola. Hoje ele deve ter bons espaços aí e boas oportunidades. A arbitragem desse jogo tende a ser aí um pouquinho faltosa, tá? Nada exagerado. Então vamos ver aqui o que, é que pode ser interessante para a gente trabalhar. Eu gosto aqui desses 4 lances livres do Ivan Mobley, tá? Acredito muito que ele deve cobrar, até porque o time de Sacramento leva muito os jogadores à linha do lance livre, tá? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada, não tem nada que chame tanto minha atenção assim. Vamos ver o mercado de faltas aqui. Oh, 2 faltas do DeAndre Hunter para mim é bom, hein? Gosto dessa linha. Inclusive, eu acho que essa linha vai subir para 2,5 até o horário do jogo. Então, acho que se você escolher pegar isso aí, aproveita logo e vai, mano. Sem pensar muito, tá? Em relação aqui às faltas, só vou pegar e deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a linha de turnovers aqui do Sabonis. Um e-mail interessantíssimo isso aqui, tá? Muito bom esses turnovers do Sabonis. Tem tudo para cobrir. O time do Cleveland dá muita pressão na bola. Quando ele entrar, ele vai ser um organizador. Deve jogar ali no máximo 25 minutos. Mas isso aqui é bem interessante nesse jogo. É só isso. Bora pra cima. Vamos lá, família. Boston Celtics e Brooklyn Nets. Possíveis quintetos iniciais na tela. Peyton Pritchard, Sherman, Jalen Brown, Sunhouse e Nemias Queta. Derek White fora nesse jogo de hoje, tá? Egodame, Drake Powell, Porter. Aqui é o Michael Porter Jr., né? Noah Clowney e Nick Claxton, tá? Vamos lá. Falando aqui em relação à pontuação, 25 pontos de lembrar um super interessante para esse jogo, já que a gente não deve ter o Derek White, tá? Não tem o Derek White, isso aqui pode ser bem interessante, tá? 20 pontos do Michael Porter, legal, mas dá para pegar a linha baixa dele aqui com mais tranquilidade, tá? 18 pontos a 1,26, tá legal, tá bacana demais essa linha, gostei mesmo, tá? Então dá para trabalhar ela aí sem maiores preocupações, tá? 18 pontos, eu acho que ele deve chegar nesse jogo aqui, deve ser o mínimo dele, tá? Em relação à pontuação, não pegaria mais nada de outros jogadores. Na parte aqui agora das assistências, tá? Vamos lá.
Sem o Derek White, o Peyton Pritchard tem um jogo na temporada, 3 assistências para ele, então não sei se é um cara que a gente pode confiar, tá? Eu preferiria talvez aqui confiar no Jaylen Brown, porque vai ser um organizador do jogo, na minha visão, com certeza. Vai pontuar bastante, vai passar muito a bola. Vamos ver se seus companheiros de equipe vão estar prontos aí. Outra coisa que pode ser interessante aqui, 3 assistências do Anthony Simons para a gente trabalhar. E no mais só pegaria até aí, tá? Nos rebotes não vou pegar absolutamente nada, tá? Tem alguns jogadores aqui que eu não confio, mas vou falar a realidade para vocês. Se fosse para pegar uma coisa, eu pegaria 6 rebotes do Michael Porter em outras casas de aposta. Aqui, infelizmente, não tem, tá? Se essa linha subir para 1,25 aqui, 5 rebotes fica muito da hora, mas como não tem, vamos deixar passar aí. Em relação às bolas de 3 bolas do Sunhouse aqui, acho muito interessante para esse jogo, tá? 2 do Anthony Simons também, tá? Anthony que vai vir do banco aí, vai ter uma boa minutagem com certeza. A arbitragem desse jogo é o seguinte: tem um árbitro que segura mais a mão, que é o árbitro principal, James Williams, e os outros árbitros marcam muitas faltas, tá? Então, a gente pode ter uma arbitragem aí bem equilibrada em relação a isso, tá? 8 lances do Jaylen Brown, acho que pode ser interessante, ele vai assumir a franquia em muitos momentos ali, em relação à pontuação. Então, isso aqui pode pegar bem legal para ele, tá? No mais, não pegaria nada. Vamos ver o mercado de faltas aqui. 2 faltas do Nick Claxton, super interessante na minha visão, tá? Apesar do time do Boston Celtics chutar muito de 3 pontos, o time do Brooklyn tem a melhor defesa de 3 pontos, então vai jogar o Boston também em muitos momentos, não na grande maioria, tá? Porque o Boston ele gera esses arremessos, independente das defesas adversárias, mas eu vejo muito o Boston indo mais ao garrafão do que o comum, tá? E 2 faltas do Nick Claxton pode ser bem legal para esse jogo, tá? Outra coisa que pode ser bom, 3 faltas do Neemias Queta, pegaria aí também com uma certa tranquilidade que eu acredito que deve vir com essa arbitragem, tá? Na minha visão, é isso aí e bora pro próximo jogo. Vamos lá, família. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, reedição aí das finais da NBA, tá? Temporada passada. Possíveis que essenciais na tela: Andrew Nemhard, Johnny Firth, Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Jay Huff. Do outro lado, SGA, Shai Alexander, Lucas Dort, Aaron Higgs e Jalen Williams, como questionável. E Chet Holmgren, lembrando que o Jalen Williams está fora do jogo, tá? Falando em relação à pontuação aqui, deixa eu até ver aqui, vou buscar a linha baixa dele, tá? 18 pontos do Siakam pode ser interessante para esse jogo e 27 pontos do Shea eu gosto também, tá? 15 pontos do Chet também legal aqui. Não sei se os demais jogadores eu me arriscarei em pegar alguma coisa, até porque esse jogo pode ser um jogo que acabe muito cedo, tá? Deixa eu até olhar o handicap. Pode até, pode até ser, mano. Eu fico meio assim de pegar esse handicap pelas ausências que tem o OKC. E ainda mais porque não vai ter o AJ Mitchell, não tem o Hartenstein, não tem o Caruso, e não tem o Jalen Williams, né? E ainda tem aqui os jogadores como questionável, que podem ficar fora. Então, isso pode ser um pouco perigoso, fica ligado aí, beleza? Vai que o Indiana faz o jogo da vida ali e aí resolve complicar a vida do OKC. Tudo pode acontecer, tá? Vamos lá, em relação aqui às assistências, não sei se eu pegaria alguma coisa, acredito que não, tá? Uma coisa é certa, o Shea tá organizando muito o jogo, então pode ser que fique interessante que essas 7 assistências dele, achei a odd um pouquinho mais baixa. Se ela tivesse mais alta, ficaria super interessante. Tá? Em relação aos rebotes aqui, caso o Jalen Williams não vá para o jogo, eu pego até 10 rebotes do chat, tá? Esse time do Indiana cede muitos rebotes. Dá para pegar 7 aqui se você achar uma odd em 40, alguma coisa bem boa, interessante para combar. Aí dá para pegar os 7 aqui, é bem safe, tá? Principalmente porque o Hartenstein não vai para o jogo. Se o Jalen não for, acho que eu pego 10 aqui com tranquilidade, que isso aqui pode ser bem interessante. Nas bolas de 3, 2 bolas triplas do Lugens Dort. Muito bom para esse jogo, tá? Uma bola de 3 do Keyson Wallace também. Eu quero ver o mercado de tentativas aqui, como é que tá. Principalmente do Lu Dort, tá? Tá em 6. Acho que dá para pegar, tá? Sem o Jalen Williams. É um cara que chama muito essa bola tripla. Eu torcer para ele começar acertando aí, porque já fica bem interessante. A arbitragem desse jogo tende a ser faltosa, tá? Nada exagerado, mas tende a ser aí bem faltosa, beleza? Em relação aqui aos jogadores, eu tava pensando em pegar essa do chat. 4.5, acho que 4.5 dá para pegar, tá? O time do Indiana leva muitos pivôs à linha do lance livre. Isso aqui pode ser muito interessante, principalmente pela agressividade do chat. Não era o ideal para mim, 3.5 era o ideal perfeito, mas como não tem, vamos trabalhar aqui com esse 4.5 e a odd 2 também vale a pena, tá pagando corretamente. Em relação aqui aos demais jogadores, não pegaria mais nada. Nas faltas, 3 faltas do Luguense Dort, super interessante.
E gosto muito dessa linha do Aaron Nesmith de 3 faltas. Vai marcar o Shai Gilgeous-Alexander, que é aquele jogador que em diversos momentos pode cavar faltas. E o Aaron Nesmith sempre cobria essa linha, principalmente quando jogava contra o Shai e quando jogou nas finais, tá? 2 faltas do Shai também pode ser legal para esse jogo aqui. E nesse jogo é só isso. Bora para cima. Vamos lá, família. Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, possíveis quintetos iniciais na tela. Jeremiah First, Trey Murphy, Herbie Jones, Zion Williams e Derrick Queen. Do outro lado, Cam Spencer, Cedric Cole, Jalen Wells, John Concha e Jaren Jackson Jr., beleza? Vamos lá. Falando em relação aqui já à pontuação, lembrando que o jogo não tem um Jamoran, tá? Então isso muda um pouco a figuração da partida. 20 pontos do Trey Murphy, super interessante para esse jogo, tá? Dá para pegar a linha baixa aqui, 16 pontos dele também, bem legal, beleza? No mais aqui, não sei se eu pegaria mais alguma coisa, tá? Muito fechado esse mercado, as linhas estão um pouco baixas, então, estão um pouco esticadas e as odds um pouco baixas, então não sei se eu pegaria muita coisa aqui não, tá? Em relação às assistências, toma também um pouco de cuidado. Talvez aqui 3 assistências do Zion seja super interessante para esse jogo, tá? E no mais, acredito que eu não pegaria nada, tá? Como eu falei, o jogo tá um pouco fechado. Eu até já tinha visto, inclusive, algumas linhas antes aqui e não me agradaram tanto. 5 rebotes do Zion, 1,41, super interessante essa linha, tá? Time de Memphis cede muitos rebotes e o Zion, se estiver aí com vontade, com certeza pega esses rebotes com muita tranquilidade. Nas bolas de 3, 2 times que vão dar muito espaço, tá? Eu vejo um jogo com a bola tripla presente em todos os momentos praticamente aí. Uma bola do Saddiq Bey, super interessante pra gente trabalhar, tá? Uma bola do Herbie Jones, se for pro jogo também. E eu gosto também de uma bola tripla do Jock Landale, tá? É o pivô aí, mas mata muita bola. Vamos lá, em relação à arbitragem, a arbitragem desse jogo não é o exagero de faltas, tá? Na verdade, eu seguraria ela com um meio termo. Não é uma arbitragem que marca as faltas tão facilmente, mas também não é uma arbitragem que deixa de marcar quando realmente é para marcar, tá? Em relação aqui aos lances livres, deixa eu ver, talvez aqui 4 lances livres do Trey Murphy seja super interessante, tá? Mas eu também ficaria nisso aqui. Acho que 2 lances livres do Derrick Queen também pode ser legal. Tá, para falar em Derrick Queen, eu quero até dar uma olhadinha nas assistências dele, como é que tá. 1,18 não me chama muita atenção, eu iria aqui nas 3, tá? Quer se arriscar mais um pouco, dá para ir em 5, não quer se arriscar tanto, pode pegar 4 até em outros casos de aposta, beleza? Em relação aqui ao lance livre, só vou pegar isso, não é uma arbitragem que me permite arriscar tanto. Nas faltas, 4 faltas do Jaren Jackson Jr., legal para esse jogo, tá? Acho que é um jogador que acaba fazendo muitas faltas, é um pouco descontrolado em relação a isso aí, é um problema na sua carreira. Nos demais jogadores, não sei se eu pegaria alguma coisa, acredito que não. Talvez aqui 3 faltas do Herbie Jones, tá? Se for pro jogo, tiver uma minutagem legal. Isso aqui pode ser interessante. No mais, é isso para esse jogo e bora para os 2 últimos jogos de hoje. Vamos lá, família. Milwaukee Bucks e Denver Nuggets. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Jamal Murray, Jalen Pickett, Spencer Jones, Peyton Watson e Aaron Gordon. Do outro lado, Ryan Rollins, AJ Green, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo e Miles Turner, tá? Vamos lá. Falando aqui em relação à pontuação, 25 pontos do Giannis. Acho interessante. Ah, Godeirão, cobriu a linha só em 2 dos últimos 5 jogos, mas isso aqui pode ser legal para o jogo de hoje, pelo matchup, tá? Tô falando em relação ao matchup. 15 pontos do Peyton Watson, gosto bastante também dessa linha. Gosto aqui também de 15 pontos do Aaron Gordon, tá? Pode ser super interessante para a gente trabalhar com ele também, beleza? Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se eu pegaria nada, acredito que não, tá? Nas assistências, 7 assistências do Jamal Murray, legal também para esse jogo, tá? Acho que é um jogo que o matchup vai favorecer isso aí. Isso aí pode ficar interessante para a gente, beleza? 3 assistências do Aaron Gordon também não fica muito atrás, é uma ótima oportunidade. Acho que até prefiro pegar do Gordon aqui pelo momento que ele tá vivendo, beleza? Nos rebotes, não vou pegar nada. É um jogo aí para mim que fica um pouco fechado em relação a esses rebotes. Nas bolas triplas, vamos ver aqui como é que tá. 2 bolas de 3 do Peyton Watson, acho legal, interessante, vai ter oportunidade, tá? E no mais, acredito que eu não pegaria nada, falar a realidade para vocês. A arbitragem de jogo, faltosa, tá bem faltosa na realidade. Então, vamos ver se a gente acha alguma oportunidade interessante aqui. 5 lances livres cobrados do Peyton Watson, bem legal, tá? Se cair para 4 aí é indiscutivelmente uma das melhores bets do dia, beleza? Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se pegaria alguma coisa, talvez aqui. Pô, 12 lances livres pro Giannis, eu acho que fica um pouco esticado. Se fosse 10, dava pra pegar 12, já fica uma coisa para mim fora do alcance comum, tá? Em relação aqui às faltas, já vamos ver como é que tá.
Duas faltas do Bobby Portis pode ser interessante, tá? Para esse jogo. 3 faltas do Valanciunas com o Giannis dentro do garrafão fica um pouco interessante também. Acho que dá para buscar, assim como 4 faltas do Peyton Watson, mas essas 4 do Watson eu pegaria com meia unidade no máximo, tá? Se a linha cair para 2,5, a odd ficar ali 1,50, 1,60, aí dá para pegar com unidade, fica tranquilo, tá? Nesse caso aí eu pegaria com unidade mais baixa. E bora agora pro último jogo de hoje. Vamos lá, família, para o último jogo de hoje. Portland Trail Blazers e Toronto Raptors. Possíveis quintetos iniciais na tela. Quickley, Brandon Ingram, RJ Barrett como questionável, assim como Colin Murray Boyles e Scottie Barnes. Do outro lado, Drew Holiday, Shadon Sharp, Tuman Câmara, Danny Avdia como provável e Donovan Clingan, beleza? Vamos lá, já falando em relação à pontuação aqui. 20 pontos do Shadon Sharp, super interessante. 20 pontos do Danny Avdia também, tá? Para mim são os dois jogadores que puxam bastante a pontuação. Só quero até ver uma parada aqui. Drew Holiday tá como... reserva aqui, não tá como titular, tá? Ele pode vir, ó, olha como são as coisas. A gente tá aqui, ó, Drew Holiday como titular e a minutagem já voltando ao normal, provavelmente, então já fica olhando aí porque pode ser interessante para trabalhar, tá? Em relação aqui à pontuação no time do Toronto Raptors, 15 pontos do Scottie Barnes, super interessante, ainda mais se o RJ Barrett não for para o jogo, beleza? Em relação aqui às assistências, vou pegar aqui, cadê? O Drew Holiday não tá aparecendo, mas eu vou procurar ver se ele tá aqui na Betano, tá? Também não tá aparecendo aqui, mas eu exploraria alguma coisa aí em relação ao Drew Holiday nas assistências. Ali, 5 assistências dele já fica bem interessante, tá? 5 assistências do Emmanuel Quickley também, bem legal, tá? 3 do Shadon Sharp também, gosto bastante, tá? Em relação aos rebotes, não vou pegar nada para esse jogo. Nas bolas de 3, 2 bolas triplas do Shadon, muito legal. 2 bolas do Emmanuel Quickley também, tá? E no mais, acredito que eu não pegaria nada, ficaria aí ausente das demais coisas, tá? Em relação aqui aos lances livres, 4 lances livres do Jeremy Grant pode ser legal. A arbitragem desse jogo tem um árbitro que segura muito a mão e outros dois que marcam muito mais faltas, tá? São tendenciosos aí a ser mais faltosos. Então só pegaria aqui esses 4 lances livres do Jeremy Grant sem se arriscar muito, tá? Já que a gente tem uma arbitragem com duas vias aí, uma via de mão dupla, tá? Em relação às faltas, 3 faltas do Tuman Câmara pode ser interessante para esse jogo, tá? E no mais, acredito que eu só pegaria isso, tá? Para mim, essas são as únicas boas oportunidades para esse Portland e Toronto Raptors. E bora para cima. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. É muito importante que você se inscreva aqui embaixo. Tamo quase chegando nos 1000 inscritos, tá? Vamos tentar bater essa meta aí até o último dia de janeiro. E tamo junto, tá? Lembrando, grupo free, grupo VIP aqui na descrição. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Tamo junto e até amanhã, tá? Vou falar aqui uma ótima sexta-feira, que seja uma sexta-feira de muita forra pra gente. Só bora, galera. Vamos!